que eu queria saber de Hípias, sim. Eu já tinha ouvido, Eudique, que seu pai, Apemanto, considerava a Ilíada um poema de Homero mais belo que a Odisseia. Ele considerava a Ilíada tão melhor que a Odisseia, como Aquiles seria melhor do que Odisseu. Porque ele dizia dos poemas que tinham feito para Odisseu, no caso da Odisseia, e que os outros poemas da Ilíada tinham sido feitos para Aquiles. Então eu queria saber sobre isso, com prazer. Mas aí Ipsos precisa concordar. Eu teria prazer em saber, caso Hípias esteja de acordo, gostaria de saber qual é a opinião dele a respeito desses dois homens. Qual dos dois que ele afirma ser melhor? Ele demonstra tudo para nós, desde os outros poetas até Homero. Ah, Sócrates, Eudicô falando. É claro, Sócrates, que se você perguntar, é claro que se você perguntar, Hípias não vai se recusar a responder. Ô Hípias, e se Sócrates te perguntar algo? Você vai responder, não é? E se for Sócrates que for te fazer pergunta, como que você vai agir? Vou agir de forma destemida, corajosa. Se Sócrates me fizer uma pergunta, eu respondo agindo de forma terrível. Eu agiria terrivelmente, Eudico. Eu tô vindo das Olimpíadas. Na minha casa de Elis, vou para a Olímpia, para a festa dos Helenos. Eu me coloco à disposição do santuário. Tanto para fazer o que os outros querem, quanto para fazer o que eu mesmo quero, que eu preparei. Estou à disposição do santuário para dizer o que quer que desejem. E eu posso preparar tudo para demonstrar aos que desejam. Deixa Sócrates perguntar o que ele quiser. Sócrates. Ô Hípias, dá para ver que você sente que é um bem-sucedido, um bem-aventurado. Dá para ver, Hípias, que venturosa é essa sensação que sentes. Se passa a Olimpíada após a Olimpíada e você continua assim confiante na sua alma, você confia muito na sabedoria que você tem. Sendo verdade isso, que você chegue ao santuário. Eu me espantaria se algum dos atletas do corpo, sendo corajoso, destemido, confiante no corpo, igual você sendo no pensamento, ganhava. Claro, Sócrates, que é assim. Eu estou acostumado a me sentir assim, como um vencedor,
desde que eu comecei, concorrendo nas Olimpíadas, desde o início da minha vida, e nunca vi alguém que fosse melhor do que eu. Em nada eu sou superior a eles em tudo. Só que falando de sabedoria, você acabou de dar uma boa amostra da que você tem. Oferenda de sabedoria. Então você acha que você ser famoso na cidade dos Eleus garante toda a reputação para você, para os seus pais. Mas então, o que você nos diz? O assunto aqui é Aquiles e Odisseu. Qual dos dois é melhor? Por quê? Porque quando estava todo mundo lá dentro, e você falava o que queria com suas palavras, eu não conseguia acompanhar, não. Tinha muita multidão, e tinha muito mais gente perguntando para aparecer do que para saber sobre a sua opinião. Agora só tem a gente aqui. Estamos em menor número. E Eúdico, meu amigo aqui, que está mandando eu perguntar. Se eu perguntar, você vai nos dizer? Nos ensina, nos instrua. Diz com clareza. Odisseu e Aquiles. Qual dos dois é melhor? Por que é melhor na sua opinião? Fala pra gente. Qual dos dois você distinguiria? Para você, Sócrates, eu quero abordar mais claramente, então, o que digo sobre esses, da mesma forma que eu tenho a dizer sobre todo mundo, sobre os outros. Eu afirmo, Homero fez de Aquiles o melhor de todos os homens que chegaram a Troia. Nestor foi o mais sábio. E Ulisses, Odisseu foi o multiforme. Davi, parênteses. É assim que ele fala, que começa a lida. Canta-me, ó musa, o multiforme, o multifacetado. Ou, isso daí na Odisseia. Na Ilíada é o ódio de Aquiles. Certo? Uhum. Davi, pare e pensa antes de começar. Você conhece as duas o suficiente. Quem é melhor? Odisseu ou Aquiles? Eu acho que Ulisses, né? Odisseu. Por quê? Porque ele domina mais técnicas. Aqui ele só conhece de guerra. Não conhece de mais nada. Certo. Vamos ver aqui o que ele vai falar aqui. Você lembra o que ele começou a dizer? Lembro. O que ele falou até agora? Ele falou que O Aquiles... Hípias. Sim, que Aquiles, na opinião dele, é a melhor criação de Homero. O melhor personagem, Aquiles é o melhor homem que estava em Troia. Nestor é o mais sábio. E Odisseu, o multiforme. Sócrates. Nossa, Hípias. Obrigado por me ensinar isso que eu não sabia. Mas você
Vai ficar rindo de mim se eu fizer outra pergunta? Por favor, me responde sem deboche. Me responde de modo amigável. Ó, Sócrates, eu estaria sendo errado se quando eu toco num assunto importante desse, ainda mais eu que ganho dinheiro com isso, se eu não me comportasse da forma adequada diante das suas perguntas. Estou aqui para responder gentilmente. Sócrates, você fala muito bem. Mas da minha parte eu pensei. Você fala bem e eu pensei sobre o que você dizia. Você disse que Aquiles era o melhor. Você disse que Nestor era o mais sábio. Mas você falou que o Odisseu seria multiforme? Eu não sei até que ponto o juízo faz a gente concordar com isso. Por favor, me diga para você entender. Aquiles não é o multiforme? Homero não fez Aquiles multiforme? E aí, Davi? Se Aquiles não é multiforme, Homero não fez Aquiles multiforme. É uma pergunta. Aquiles é multiforme ou não? Na minha opinião, não, pai. Você falou que ele só sabe de guerra, não? Aham. Hippias concorda contigo. Concorda? Então, olha que o seu ponto de vista, o ponto de Hippias, é o ponto do ponto de vista comum a respeito, é o senso comum Sobre Aquiles. a respeito de Aquiles e Odisseu. Certo? Uhum. Você está entendendo onde que ele está chegando, Davi? Tô sim. Pedi bem o camarão? Pediu, pai. Davi, eu acho a melhor opção do cardápio deles. Sabe? É o que eu mais gosto do cardápio deles. Bem, o bolinho de bacalhau também tava delicioso, né? Ambos melhor do que a pizza. É verdade. Vou usar o remédio de nariz e já volto. Uhum. Davi está gostando do começo do Tô, livro? pai. Então, Davi, o senso comum é isso que você falou. O multiforme Aquiles, o multiforme Ulisses e o soberanamente guerreiro eterno Aquiles. Sim. É o que todo mundo acha, é o que todo mundo lê, é o que todo mundo entende. Falando o que todo mundo gosta, você é reconhecido como sofista. Tá entendendo? Aham. Você está falando o que todo mundo gosta, concorda. Entendi.
Uhum. Acertei em pedir o camarão, meu filho. Acertou, pai. Outra dessa, infelizmente, é só no mês que vem. Mas a gente já aproveitou muito bem aproveitado, concorda? É, tenta aproveitar que seja uma vez por mês. É uma interpretação minha que me ocorre do faça-se a luz. Dê valor, entendeu? Uhum. Faça-se a luz. Sim, claro. Perfeito, aliás. Então, Davi, agora vai começar, na minha opinião, tá? Aham. O sua opinião foi só uma abertura. É, isso aqui é uma abertura. Mas olha só, Davi. Ele, antes de começar, ele elogiou Hípias. Uhum. Sim. Pela atitude de Hípias. Pô, cara, você é bom mesmo. Se Hípias fala, não, cara, eu não sou não, eu gosto do assunto, mas não sei nada. Se Hípias é humilde, a postura de Sócrates seria uma. Mas quando Hípias fala que ele é o bom mesmo, que ninguém é melhor que ele, Olimpíada após Olimpíada, quando ele tira essa onda na cara de Sócrates, Sócrates vai começar. A Esse debochar. daí Sócrates vai querer sacanear, Sim. debochar. Sim. Humilhar até. Sócrates humilha quem não é humilde. Entendi. Entendeu? Como ele fez com o Ion, certo? É, se ele manda a letra pro cara, porra, cara, que nada, rapaz, não sei nada. Se o cara é humilde, é uma parada. E acontece Mas- muitas vezes no decorrer da obra Cara, platônica? pouco. Pouco. Sabe? Uhum. Agora, o cara que se gaba com Sócrates, principalmente isso acontece na fase inicial de Platão, Uhum. da qual isso aqui faz obra. Sim. Os caras tiram uma onda com isso aqui, rapaz, eu sou foda mesmo, eu tiro essa onda mesmo, me garanto. Uhum. Isso daí acontece nos iniciais, que são mais curtos, e Sócrates vai dar uma invertida e vai dar uma sacaneada. O cara vai começar pensando que Sócrates encheu a bola dele, Sim. e Sócrates depois vai fazer Porque Sócrates o elogiou, falou que ele concordou. Sim, mas aí já começa a ironia. Entendi. A ironia já começa No elogio. no elogio. Sócrates sabe a postura que ele vai ter com o dialogante. Se pelo início, na isca, no verde que ele jogou, se colher maduro, se na isca o peixe morder, se na ironia o cara se mostrar soberbo, metido, arrogante, sabe tudo, se o cara se mostrar, eu sou o melhor mesmo, ninguém é melhor que eu, isso daí nunca falha. Esses daí, isso daí eu tô falando pra você porque é importante. Todo mundo que é assim tá longe da verdade. Sim. Quer ver um alienado? É o cara que se acha o foda. Sim. Então isso daí vai estar presente no socratismo platônico desde o começo, porque a primeira coisa que faz você ficar longe da verdade é o deslumbre do ego, da vaidade. De certa forma é igualzinho com a idade do orgulho satânico. Sim. Aham. Você entende? Entendo. Então, pela atitude, antes de conversar, antes de conversar, você já sabe qual vai ser sua postura. Aquele cara é cheio de si, é mitidão. Se acha vaidoso. Se eu investir nessa pedra, ele roda. Sim. Entendeu? Aham. Isso é socrático. Entendeu? Entendi. Isso é socrático. É importante você perceber isso, que é uma postura. Sim. Entendi. Entendeu? Aham. É uma postura para você saber qual é a do seu adversário. Entendi. Porque se o cara diz que sabe tudo, ele só tem que te contar. Aham. Como é que ele sabe tudo pode ser questionado. Só de você devolver as perguntas já humilha a teoria dele. Entendi. Era para você só estar escutando. Como é que você está tendo dúvida?
Você entende? Isso daí é Entendo. dialética. Entendo sim. Isso é dialética. Eu te vou conduzir a conversa de acordo com a resposta da interação que você me der. Entendi. Se você é humilde é uma parada, se você é soberbo é outra. Mas a dialética não é uma retórica, não é um discurso formado. É uma sucessão de interações onde eu, da minha parte, vejo qual é a sua, que eu sabendo qual é a sua, já sei como você pensa. Entendi. Antes mesmo de você falar. E essa coisa da vaidade, do orgulho, do ego. Hoje a gente está vendo isso por pessoas que são influencers, cara. Sim. Os caras não sabem nada de nada. Sim. Aham. Tá entendendo? Aham. Ninguém ali fez um mestrado, ninguém ali tem estudo, os caras são merdas. Sim. Mas os caras se acham. Esse tipo, isso é alienação. Sim. Por essa postura, quando você reconhece, você conduz a conversa. Entendi. E onde que você joga a armadilha? Naquilo que todo mundo pensa, que todo mundo fala. Aí eu tô botando aqui um spoiler. Sim. Será mesmo que Ulisses é multifacetado e Aquiles é só um guerreiro? Vai começar o livro. Entendi. Entendeu? Aham. Aí crie suas expectativas. Como que ele vai conduzir essa conversa? Ele vai Sim. concordar ou vai discordar? Qual vai ser a atitude de Sócrates com Hípias, que é um sofista? Sim. Para o sofista, imagine um bolsonarista. Sim. Entendi. A opinião prevalece acima da verdade. Entendi. A persuasão é mais importante do que a verdade. Tempos sofistas esses que a gente está escutando, Sim, não é difícil sim. de você entender. Eu sei bem como é que é. Me diga, para ver se eu compreendo melhor. Homero não fez Aquiles multiforme também, não? Começou o livro. Você está falando que Aquiles é um especialista da guerra e que Homero é o multiforme da Odisseia. Mas deixa eu te devolver a pergunta. Homero não fez Aquiles multiforme, não? Sim ou não? Fala sinceramente. Eu acho que fez. Você acha que ele fez Aquiles multiforme ou não? Eu acho que também fez sim. Em que sentido? Aquiles, você vê que ele, além do lado guerreiro, ele também tem um lado amoroso. Por exemplo, com Patroclo, onde ele não é guerreiro, ele é companheiro, ele é leal. Eu não sei se é com Briseida, ele também foi. Vamos ver o que ele vai conduzir. Entendeu o meu argumento? Vamos conduzir agora. É assim que se lê Platão, tá, Davi? Aham. Me diga aí, Pias. Homero não fez Aquiles multiforme, não? Nem um pouco, Sócrates. De jeito nenhum. Homero fez Aquiles do jeito mais direto, verdadeiro. Já que nas súplicas, um pedaço da Ilíada, no momento em que ele tem que conversar com os outros, Aquiles fala sim para Odisseu. Vou traduzir aqui, tá? Sim. Filho de Laércio, semelhante aos deuses, inteligente pra caralho, Ulisses. Eu tenho que falar sem te esconder, o papo é reto, é direto. E eu vou te mandar a letra, vou te falar a palavra sem rodeios. Vou te dizer o que eu vou fazer, porque o que eu faço é do jeito que eu penso. Homero. Sim. Tem que lembrar que Homero é o poeta dos poetas. Sim. Guarda isso, porque o que eu faço é do jeito que eu penso. Para mim,
Eu tenho ódio de quem é disfarçado. Que vá para o inferno o homem que fica usando joguinhos de palavra, dizendo uma coisa pensando em outra, que nem você. O que eu falo é o que eu sinto, o que eu falo é o que eu penso, o que eu falo é o que eu farei. Essa é a diferença entre nós dois, Ulisses. Você é frouxo, fica rodeando com palavras. Eu falo a verdade, o que eu digo acontece. Lindo. Agora lê aí no negócio, linguagem original, como está escrito aí. Laercida divogênico, multi-engenhoso Odisseu, eu devo dizer sem reservas, então este meu discurso, o que eu realizarei, tal qual penso que será, para mim é odioso, como os portões do Hades. O homem que em seu espírito esconde uma coisa e afirma outra. Eu, porém, direi conforme ainda acontecerá. Você percebe a diferença de Homero aqui, não percebe? Percebo, claro. Nesses verbos ele evidencia a forma de ser de cada homem. Aquiles, por um lado, era verdadeiro, direto. Odisseu, por outro, disfarçado, dissimulado, multiforme, mentiroso. Pois faz Aquiles dizer isso para Odisseu que ele disse. Começou o livro. Sim, esse daí é o argumento de Hípias, né? Sim. O argumento de Hípias é Odisseu como mentiroso. Sim. Aquiles é melhor. Uhum. Começa o livro sobre a mentira. Entendi. Entendeu, meu filho? Uhum. Até agora a gente leu 2 folhas, desculpa, surgiu seu livro aqui, Não tem problema não. e você já viu a genialidade absurda de Platão no pouco que aconteceu aqui. Imagino que ainda tá por vir, A né? gente leu 2 páginas e o que você já viu aqui, eu acredito que você tenha percebido que Inesquecível. que é forte. Então, Davi, o ponto a respeito do livro é a mentira, a partir de Homero caracterizando Odisseu. Multiforme, disfarçado. Odisseu é o arquétipo do mentiroso, não é isso? E durante grande ponto de vista da literatura greco-romana. Esse é o ponto, porque isso daí é o ponto, esse é o ponto não só desse livro aqui, como o ponto de O Príncipe. Como também o ponto Olha daquele só, Filoctetes, lembra? Olha só, Odisseu, exatamente, Odisseu mente, mas se ele mente por uma boa causa, pelo bem de todo mundo, ele está errado ou está certo? Se ele está mentindo pelo bem de todo mundo, se ele está pensando no futuro, enquanto todo mundo só pensa em si no presente, ele pensa no futuro por todo mundo, está maquinando, está planejando, mas ele está errado. Não podemos também dizer que ele está errado, né? Então começa, e aí? Tem o outro lado, aí é o que o livro vai desenvolver aqui. Sim. Entendeu? O que você quis dizer é aquele ponto de o príncipe de os fins justificam os meios, não é isso? Exatamente, tá entendendo? Que essa frase é de Ovídio, você sabia disso? Isso daí é baseado em Homero Odisseu. A frase de Ovídio, o livro é de Maquiavel, mas isso é Odisseu, Homero. Isso é homérico, então. É de Odisseu. O príncipe é Odisseu. Os fins justificam os meios.
Entendeu? Entendi. Isso é Odisseu. Tá entendendo? Aham. Pelo objetivo final, você volta a casa, mas antes de voltar a casa, na crueldade nua e crua da sua terra com sua família, você tem que matar caríbenes, você tem que sobreviver a bruxas de Circe, você tem que derrotar todos os monstros que você Polifemo. de Polifemo ao Lotus. Você tem que vencer todos os monstros que saem de você mesmo. Você repara como que a primeira parte da Ilíada é muito mais. Da Ilíada não, da Odisseia é muito mais fantástica. Em É contraste com o verdade. final que é totalmente pé no chão. É verdade. Você agora falou uma coisa que eu não tinha ainda parado pra perceber, pai. E que tava tão óbvia. A parte pé no chão do começo da Odisseia é justamente a casa de Ulisses com os apertos de Penélope e a opressão de Telêmaco. Aquilo é pé no chão. Enquanto isso, é Lotus, é boi do sol, Éolo. é Circe, é Polifemo, o fantástico prevalece. E detalhe que prevalece porque é o Ulisses contando a história para um rei, não é isso? Qual que é a realidade? A realidade é o que está perto de você, na sua casa, com sua família. Tudo que está longe no tempo e no espaço é fantástico. É Entendi. imaginação. De Homero é um assunto que a gente começa e não para. Estou falando para você as minhas impressões. Sim, Entendeu? entendi. Mas aqui é um texto magnífico de Aquiles falando na cara De Odisseu. de Odisseu o que Odisseu é. Sim, Tá entendendo? E quem é inteligente quem é inteligente igual a Odisseu, como Aquiles é, mas não é igual a Odisseu, fica puto. Ô mano, você tá mandando essa pra mim? Tá pensando que eu não percebo? Não gosto de quem faz isso não. Não gosto de quem tá falando uma coisa pensando na outra não. Ele manda aqui na cara. sim, direto. Direto. Sem papas na língua. Isso é maravilhoso Aquiles. Que é a ideia da juventude. Entendi. A juventude é assim. O jovem é assim. Sim. É impetuoso, é destemido, é confiante, não sabe fingir. Sim. O Odisseu já é um homem maduro. Ali, Aquiles foi para Troia para morrer jovem. Ulisses quer voltar para casa para ver se morre velho. Entendi. Como que tudo isso que eu estou falando que se completa poderia ser composto por uma pessoa diferente? Homero foi, na minha opinião, o mesmo autor da Ilíada foi o da Odisseia. Eu acho. Entendi. Entendeu? Porque o argumento que se fala aqui, a Ilíada é o gênio de um Homero novo com vigor. Jovem. Com vigor. E a Odisseia é a genialidade de um Homero cego e velho, perfeito, se encaixa também, por exemplo, com a ideia que a gente tem de Sófocles. É verdade. Você está entendendo? É uma tradição É uma tradição. Você entende o que eu quero dizer? Mas a que ponto que você quis falar de Sófocles? Sófocles, ele é o teatrólogo que ele lembra o Homero da Odisseia, maduro. Sim. Sabe? O homem sábio. Sófocles, ele lida com a impetuosidade, com o calor do ser humano, de uma forma em que ele questiona o arroubo do jovem, a
confiança do jovem, a intrepidez do jovem, a inconsequência do jovem. Entendi agora. Entendeu? Sófocles fala que isso daí é imaturidade. Você entende? Sim. O que lembra de Sócrates, que eu estou falando que Sófocles lembra mais o Homero da Odisseia do que o Homero da Ilíada. Entendi. Agora, o próprio Homero da Ilíada faz esse discurso incrível de Aquiles aqui. É verdade. A história já estava toda do conhecimento de todo mundo. O que Homero fez? A história todo mundo sabe, Davi. A diferença do artista é como contar a história. Sim, exatamente. Pelo ponto de vista que você conta. E nesse ponto, Homero é Homero. Igual, a gente também falando de Sófocles, não tem a peça do Filoctetes que a gente leu. Pelo ponto de vista de Sófocles no Filoctetes, o Odisseu é o rival da história, o vilão. Ele é o personagem daqui. Ele é o personagem do Hípias. Sim. Você vê a abordagem socrática aqui usando esse ponto de vista aqui. Desculpa, a abordagem socrática não. A abordagem de Sófocles, expondo isso daqui do Odisseu. Sim. Esse esporro que Aquiles deu no Odisseu, você é isso, 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 isso. Essa categorização do Odisseu é o personagem que Sófocles levou para a peça dele, na minha opinião. E por outro lado, a gente também tem o Odisseu herói, o mocinho, que é o Odisseu do Homero. Então, que é o maquiavélico dos meios, dos fins, justificando os meios. Sim, porém, a gente, quem lê a Odisseia, passa a gostar de Odisseu de uma maneira positiva. Tem um ponto de vista de qualidade de Odisseu, enquanto no Sófocles a gente já o vê como o vilão. Deixa eu te ensinar uma coisa que ninguém fala. Em Homero, Aquiles é o momento. Em Homero, Ulisses, Odisseu, é a régua do tempo. Se Aquiles é um segundo, Odisseu é 9 anos. Se Aquiles é uma foto, Odisseu é uma sequência de filme. Aquiles é um momento, é um instante. Odisseu é um começo, meio e fim. Aquiles é um começo, é um jovem, é uma morte no começo, porque só pensa na hora. É o sangue quente, é a carne. Sabe qual é uma É o ímpeto. O Odisseu é o maduro, a mente, menos do que o corpo. Sabe qual é uma coisa que você falando aí caiu a ficha agora pra mim, pai? Odisseu não é o presente. Aquiles não é o presente? É o agora, o pois aqui e é. agora. Você vê que Aquiles não é ansioso. Porque quem vive o presente não tem ansiedade. Quem vive o presente não tem experiência. Você sofre mais. É uma grande discussão. Começa Homero. Você entendeu a que Sim. ponto que eu cheguei? Você entendeu a que ponto que eu cheguei? Eu acho que a inexperiência faz a pessoa sofrer mais. Ou não. Você acha que Odisseu não sofreu quando chegou e viu a casa dele com a mulher dele assediada por todo mundo? Claro que sofreu. Foda. Agora, Hípias, Sócrates falando. Eu acho que eu tô começando a entender o que você fala. Veja se eu entendi em poucas palavras. Hípias, você está dizendo que multiforme é ser mentiroso. Concorda ou não? Sim, mas não termina por aí. Multiforme também é ser mentiroso, mas também tem o outro lado. Também é ser mentiroso. Então, se também é porque multiforme é ser mentiroso. É porque só não se resume a isso. Mas é.
Ele já deu um nó no argumento, Davi. Já deu um nó no argumento. Já quebrou na raiz. Multiforme é ser mentiroso. Sim ou não? Já ficou quieto. Sim. Você entende? Aham. Você pode falar para um lado, pode falar para o outro, se você não sabe. Já deu uma... Você entende o que ele fez aqui? Entendo. Olha... O meu silêncio disse tudo, concorda? Agora, Ípios, eu já estou entendendo o que você diz. Você está dizendo que ser multiforme é ser mentiroso. A gente tem que... Valeria a pena parar aqui, porque esse livro tem que ver a hora, entendeu? Aham. A gente não vai terminar ele hoje. Para lê-lo, tem que desfrutá-lo. Estou pontuando aqui para que não passe despercebido, porque você escreve, você gosta do assunto, você está vendo aqui os jogos de retórica. Uhum. Tá entendendo? Como que você quebra o argumento do cara? Me diz o que você acha da situação. A situação é isso. Ah, entendi. Então isso é isso. É só você juntar as duas coisas contraditórias. Você quebra o argumento do contrário. Entendi. Ah, você diz que fruta faz bem. Me fale então quais são as frutas. Melancia, maçã. Certo, e tomate é fruta ou não é? É fruta. Então se você come tomate, você pode comer tudo que está na salada. Por que você não bota a salada no meio das frutas? Ou, se o tomate não é fruta, por que a salada faz bem? Você joga na própria palavra dele. Sim. Você manda ele definir. A pessoa vai definir e você joga a definição dele por água e fala, pô, então isso é isso, mano. O que é a planta? A planta tem caule, é verde, dá fruto, tá parada no chão. Bem, então a planta é igual a árvore, né, mano? Porque a planta, não, desculpa. Então a planta é igual a pedra, né? Igual o poste. Fica no chão, tem vento em cima. Entendi. Você joga contra. Na própria... Não sei se você está entendendo. Entendi, claro que entendi. Entendi. Isso é dialética. Você pede a definição. Pô, eu gosto de televisão pra caralho, é mesmo? O que você gosta de assistir? Ah, eu gosto de assistir... Futebol. Eu gosto de... Bem, então você não gosta de futebol, porque você só assiste na televisão. Tem futebol aqui na pracinha. Entendi. Você tá entendendo? Entendi. Você, pela dialética, você na própria definição, você vê onde você vai atacar o cara. Entendi. Você gosta de som, gosta que você escuta. Ah, eu gosto de escutar tudo, cara. Bem, então você não gosta de som, porque tudo é desde o barulho do prego, com o serrote, até o rap. Pega a definição do cara e desmonta. Entendi. Entendeu? Se o cara é babaca, ele é cruel nisso daí. Aí ele aqui já botou na... Já entendi, Pius. Multiforme de Odisseu é ser mentiroso. Então, se ele for falar que sim, você fala, porra, cara, mas multiforme não quer dizer isso. Entendi. Se ele falar que não, então ele vai ter que cair em contradição com o próprio argumento dele. Você insinuca o cara no verbo. Entendi. Você tá entendendo? São técnicas que você usa na retórica. Mas você tem que aprender esses jogos verbais, porque é esporte verbal, tá entendendo? Sim. É jogo de cutucar. Sim. Recebo um monte de protestante aqui em casa. Começa a jogar letra, eu derrubo no verbo. Sim. O cara não tem... chega a engolir o seu... Sim. Mas você desmonta no que ele fala.
Sim, sabe? Como que você faz isso? Você pede a definição. Primeiro você joga a letra. Aí, mano, você é bom no que você sabe? Se o cara se gabou, mano, só de se gabar já vai se enrolar quando você jogar aporia. Onde que você joga aporia? Estão falando de carro. Você gosta de carro? Gosto. O que é um carro pra você? Aí ele vai falar. As coisas são sempre mais do que eles falam. Aí você fala, pô, você tá falando que é isso, mas também tem isso. E aí? Aí fodeu. sim. Aí se enrola. Então você quebra qualquer um e você se enrola nisso também. Você tem que saber que esse instrumento está na mão dos outros e quem sabe usar. Sim. Entendeu? Mas é jogo de palavras. Então como que Sócrates se garante? Primeiro pela verdade. Primeiro pela verdade. Segundo pela atitude. Quem é soberbo, quem é metido, tem opinião, não tem verdade, é sofista. Sim. Entendeu? Vai falar o que acha, pode ser bolsonarista ou pode ser um flamenguista fanático. Sim. Mas começou a colocar suas preferências Acima da verdade. acima da verdade, é deslumbrado, sabe? Sim. Entendeu? E Entendi. para o catolicismo, você só percebe a verdade pela luz da fé. Será que é esse que é o assunto daquele livro do Agostinho? Com certeza. Você tem que entender que pra gente ler isso aqui a contento, eu tenho que parar para comentar. Vamos voltar no último pedaço maravilhoso que você leu aqui. Platão sendo maravilhoso sem falar nada. Cresce, 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 bota Homero. Pô! Tem que Entende? entender, cara, que botou Homero. Acabou, calou a boca. Para os gregos é igual ao Novo Testamento. Sim. Entendeu? É o livro referência. Para os gregos. Aí, mano, é assim, assim, assim como Homero disse, pô. Sabe? É igual a Bíblia do Antigo Testamento para os judeus. Sim. Sabe? E é igual o Novo Testamento para nós católicos. Homero, entre os grandes, Homero para os gregos é o ponto final. Para os latinos, já é a tradição. Entendi. Tá entendendo? Se eu for pegar para você ali o Agostinho, as citações Terêncio, Cícero, Isso tudo? Salustio, assim, o cara é culto. Mas Agostinho, até para expressar a religiosidade dele, junto com o Novo e o Antigo Testamento, ele usa a tradição É greco-romano. greco-romana, sabe? E aqui, essa coisa que você está vendo aqui, como conforme o Homero falou para Odisseu, ou. Tudo era uma forma de acabar com a discussão. Sim. Hípias mandou essa para Sócrates. Crente que a discussão ia terminar vendo? por aí. Então vê se você entende agora o contexto. Me diga, Hípias, Homero não fez aqueles multiformes, não? Hípias, nem um pouco, Sócrates. Homero fez aqueles o mais direto, o mais verdadeiro. Já que no momento das conversas, quando a delegação de Agamemnon foi tentar convencer Aquiles a voltar, esse momento é o momento das súplicas. É no começo da obra, não é isso? Um pouco mais no meio. No momento em que um lado dialoga com o outro, Aquiles fala para Odisseu assim: Laércida divogênito, multi-engenhoso Odisseu. Eu devo dizer sem reservas, então, este meu discurso, o que eu realizarei, tal qual
penso será. O que eu falo é o que eu penso. Realizo o discurso de acordo com o que penso. Realizar é discursar. Plaquetes. Entendi. Entendeu? Para mim é odioso, igual o inferno, o homem que esconde uma coisa no espírito para falar outra. Eu falo conforme sinto que vai acontecer. Nesses versos ele mostra a forma de ser cada homem. Aquiles, verdadeiro, direto. Odisseu, multiforme e mentiroso. Pois faz Aquiles falar o que disse nesses versos. Sócrates. Agora, Hípias, agora eu já posso me arriscar porque eu já entendi o que você está dizendo. Pegou a contradição. Sim. Você está dizendo que multiforme é mentiroso. Olha o começo do livro como é que é bem arrumado, Davi. Desculpa eu ficar abrindo seu livro, tá? Não, tem. O livro é pra isso mesmo. Com certeza, Sócrates, Hípias falando, foi desse jeito que Homero fez Odisseu, em muitos passos. Homero fez Odisseu assim, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Olha de Sócrates. É porque Sócrates queria fazer os outros... Sócrates queria? Sócrates, falei errado. Olha o que Sócrates diz. É porque Homero queria, como todo mundo sabe, falar que o verdadeiro era um, o mentiroso era outro, mas não estamos falando da mesma pessoa. Já deu um nome. Verdadeiro era um. Homero está dizendo que o verdadeiro é um, que o mentiroso é outro, mas não são a mesma pessoa. Ué, mas não é, ué. Um é. O que ele fez agora, mas como não há de ser, Sócrates? Você não acha que é assim, não? Com certeza, porque seria terrível se não. Aí Sócrates fala assim, então vamos deixar o Homero. A gente não tem como perguntar para ele o que ele estava pensando quando escreveu isso. Mas já que você mostra que entende o assunto, você diz o que Homero, que você fala saber o que Homero quis dizer, então responda, porque sua resposta vai ser por dois. O que você disser, já que você conhece tão bem Homero, você vai responder por você e por Homero. Sim, com certeza. Vou responder por mim e por ele, sim, rapidamente. O que você quiser. Sócrates, Então, olha só, você está dizendo que os mentirosos são o quê? Eles são incapazes ou capazes de fazer algo? Eles são capazes de fazer algo, porque eles maquinam. Então por que eles mentem? Para enganar. E conseguir, na enganação, fazer o que eles querem, não a vontade das pessoas. Hípias falou a mesma coisa. Eles são capazes. Como são capazes? Eles são capazes até de enganar os outros. Sócrates. Capazes, claro. Não é de se esperar. De acordo com o que você está dizendo. Então eles são capazes de enganar porque mentem e são multiformes, né? Já enrolou de novo. Sim ou não? Eu acho que nesse caso, não, né? Sim. Sim. Se eles são capazes de mentir, ser multiformes e enganar os outros, são três coisas diferentes, eles são multiformes. Hípias, sim. Aí Sócrates fala assim, eles são multiformes, também enganadores.
Mas se eles são enganadores, porque quem engana não é burro, não tem falta de inteligência, eles enganam por estupidez, burrice e falta de inteligência, ou eles enganam porque eles são muito astutos, espertos e têm inteligência demais? Eu acho que eles enganam porque são muito inteligentes, porque tem bastante astúcia. Tem malícia, com certeza, e inteligência, aí eu concordo. Ah, então eles são os inteligentes. Sim, claro que são eles. Isso, se eles são inteligentes, eles sabem o que fazem ou sabem o que não fazem? Eles sabem o que fazem ou eles fazem as coisas sem saber? Eles fazem o que sabem. E por isso mesmo eles fazem o mal. Sim, exatamente. Aí Sócrates fala, então, pensa nisso que você disse. Eles sendo inteligentes, enganando os outros, eles são ignorantes ou são sábios? Eles são ignorantes ou são sábios? Eu acho que são ignorantes, porque se fossem sábios não estariam enganando a ninguém. Hippias falou assim, eles são sábios. Eles são sábios porque eles sabem fazer o que eles querem, que é enganar. A especialidade deles, eles fazem isso bem. Davi, perfeito com os pastores protestantes de hoje. Sim, São inteligentes e sábios porque fazem muito bem o que eles fazem, que é enganar. sim, Mercenários exatamente. do altar. Sim, entendi. Perfeita comparação. Hípias são sábios realmente porque eles sabem fazer muito bem o que eles se propõem, que é enganar. Os multiformes, enganadores mentirosos. Sim, Só que deixa eu falar, para. Espera aí. Vamos lembrar o que falou desde o começo? Os mentirosos são capazes, são inteligentes, são conhecedores e sábios naquilo que fazem, que é mentir. Sim ou não? sim, Então, os verdadeiros e os mentirosos são pessoas diferentes. sim, são. Muito bem. Então, entre os verdadeiros e os sábios e os mentirosos são diferentes. Os sábios são os mentirosos? Não. Ué, você acabou de entrar em contradição. Você entendeu ou não? Entendi. Entendi. Você caiu em aporia. Se os sábios, se os mentirosos são inteligentes, conseguem fazer o que quer, que é enganar os outros, e são sábios porque fazem isso bem, e se tem um sábio, e se tem um mentiroso, e se tem um verdadeiro, e se o verdadeiro tem um mentiroso e tem um verdadeiro, e se o mentiroso, que é o inteligente, é o sábio, porque ele sabe enganar os outros, então o mentiroso, ele é sábio e o verdadeiro, ele é burro. Não. Você caiu em aporia. É, não tem como. Entendeu o livro? Entendi, pai. Muito bem. Então, de acordo com o seu discurso, os capazes e os sábios são as pessoas que fazem parte dos mentirosos. Com certeza.
Mas quando você diz que os mentirosos são capazes e sábios, você fala capacidade e incapacidade no que é na mentira? Repete a pergunta. O mentiroso, ele é capaz e sábio em quê? Em mentir. Em mentir. Então, para dizer de forma resumida, os mentirosos são os sábios porque são capazes de mentir. O seu argumento? Seu argumento não tá muito lá convincente, não. Tá meio Não é o contraditório. que andou até agora? Aham. Você falou que os mentirosos são inteligentes, fazem parte dos sábios. Então, se os mentirosos, porque eles sabem mentir, enganar os outros, eles são inteligentes e são sábios, então os que não são sábios são os verdadeiros. Segundo o argumento aí, é a lógica que Isso deu a é entender. sofismo e dialética. É o que deu a entender, mas... Então, um homem que não sabe nada não pode ser mentiroso. Se ele não sabe o que é verdade, como é que ele vai contar uma mentira? Então, para você mentir, você tem que saber qual é a verdade para falar o contrário. Sim. E a capacidade disso tudo? Capacidade, se liga, Davi, se liga. Capacidade é fazer o que quer, quando quer. Nada a ver com impedido, como por doença, coisa do tipo. Você é capaz de escrever meu nome quando você quiser. É disso que eu falo. Saber fazer. Quem consegue fazer o que sabe na hora que quer, esse é capaz. Certo? Sim. Então me diga, ímpios. Ímpios, você sabe tudo de contas e de cálculo, né? Com certeza, Sócrates. Querendo tirar onda. Sócrates, ora. Se alguém te perguntasse quanto que é 70 vezes 3, você não poderia dizer, se quiser, a verdade? Com certeza. Porque você é mais capaz? Você é mais sábio nessas coisas, Hípias? Sim, claro que eu sou. Você é o mais sábio? Capaz apenas? Ou você é o melhor das coisas que você está dizendo? Estamos falando de cálculo, Hípias. Eu sou bom, eu sou ótimo, eu sou o melhor, Sócrates. Então você, se você é o melhor, você pode falar tudo sobre esse assunto. Você pode dizer a verdade sobre essas coisas que você entende, né? Sim, eu acho que sim. Acho. Então se você entende muito sobre esse assunto, você pode falar tudo sobre esse assunto. E você pode mentir sobre ele. O fato de você entender muito um assunto deixa mais fácil ou mais difícil você mentir sobre ele? Deixa até mais fácil, porque você vai saber provar o contrário e ter argumentos para contradizer. E as mentiras sobre essas coisas, Hípias? Hípias, me responda de uma maneira simples, nobre e magnânima. Se alguém te perguntasse quanto que é 700 vezes 3, você querendo mentir, jamais querendo responder a verdade. Se você é um especialista querendo mentir sobre o que você sabe, é você quem mais pode mentir.
É você que, sabendo mais, pode contar as maiores mentiras. Se você acha que algum ignorante em cálculo poderia mentir melhor do que você, se você que entende do assunto quer mentir, o ignorante é querer mentir, mas sem saber o que falar, poderia falar a verdade sem querer. Agora você, o sábio, se quisesse mentir, você não falaria a verdade, porque você conhece o assunto. Você poderia mentir sempre sobre o que você entende, não é verdade? Sim, sim. Se assim é, sim, sim. É, conforme você diz. E o mentiroso, Hípias? O mentiroso que sabe cálculo, ele vai mentir só sobre o cálculo? Ou o mentiroso mente sempre sobre tudo? Nem sobre tudo, porque se ele só entende de cálculo, como é que ele vai inventar uma mentira de um assunto que ele não conhece? Então o mentiroso só vai mentir daquilo que ele entende ou o mentiroso vai mentir sobre tudo? Do que ele entende e do que ele tiver, do que ele souber. Ele só vai mentir do que ele souber? Sim, porque ele vai entender do assunto. Então quando ele não entende do assunto, o mentiroso não mente. Seguindo essa lógica, não. Porque ele, como é que então ele vai contradizer? Então ele não é mentiroso, porque então ele não mente só, ele só mente de vez em quando. O mentiroso escolhe sobre o que vai mentir ou ele mente o tempo todo? Ele mente o tempo todo, né? Ele vai saber, ele vai se ele é mentiroso, então ele só vai. Sócrates vai perguntar quem que é essa pessoa. Se ele é mesmo mentiroso, ele tem a capacidade de mentir? Ou ele depende para mentir de saber matemática ou não? Porque para mentir tem que ter uma capacidade. Se a pessoa é incapaz de mentir, como é que ela é mentirosa? Ele deu outro cavalo de pau aqui, Davi. Hippias falou, sim, eu estou me lembrando. Foi o que nós dissemos. Sócrates fala assim, Hippias, você falou que você seria a pessoa que mais facilmente mentiria se quisesse sobre o assunto que você domina, por exemplo, o cálculo. Sim, falei isso. E você, por saber de cálculo, você também, se quisesse, poderia falar a verdade sobre o cálculo. Sim. Qual é a pessoa que pode falar bem sobre o cálculo, Hípias? Qual é a pessoa que vai falar a verdade e qual é a pessoa que vai falar mentira sobre o cálculo? É uma pessoa só ou são pessoas diferentes? Quem fala a verdade e a mentira sobre o cálculo é um só? São pessoas diferentes. Porque quem faz cálculo é calculador. Contador no tempo de hoje. Uhum. Hípio. Sim. E o que o outro homem é mentiroso em cálculo, Hípias? E o que? Repete? O homem, para mentir em cálculo, ele não teria que ser um bom contador? Não necessariamente. Porque se ele não é bom contador, mas ele tira onda de que sabe cálculo e... Então ele não é um especialista. Como é que ele vai mentir bem sobre um assunto que ele não domina? Ainda agora estava falando que só pode mentir quem sabe o assunto. É, mas você não sendo
um dominador do assunto, mas querendo tirar uma onda de que você sabe, você pode mentir também. Certo. Mas se você sabe o assunto, você é um bom calculador, você vai mentir mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Então, o que vai mentir mais fácil é o calculador bom. Não, porque o calculador bom ele tem bondade, ele tem ética. Deu nó, então a conversa caiu e freio de novo. Entendi. Você Se você entendeu? botar bom no sentido de competente, de o cara ter competência, de ter talento para mentir, é uma coisa, mas bom no sentido de bondade, aí não. Porque aí o cara vai contra a própria ética que ele tem no trabalho dele. E aí, Pias? O homem é mentiroso em cálculo e ele é o bom. Ué, mas se ele é capaz, ele era o verdadeiro. E o verdadeiro é o que não é inteligente. Começou a ruir o argumento. Tá? Sim, Tá entendendo? entendi. Pias, parece que sim. Você não tá vendo, cara, que se uma pessoa é mentirosa e ela é o mentiroso verdadeiro, e o verdadeiro que fala a verdade, que é burro, porque não conversa ninguém, ele não é melhor que o mentiroso. Uma coisa está batendo de frente com a outra, você não acha, não? Parece que não, só nesse caso. O que a gente faz? Você quer que a gente examine outros casos? Ípias, quero, se você quiser. Mudar de assunto que deu errado aqui, né? Sim. Você também é perito em geometria? Sim, sou. Mudou de assunto que nem a gente quer levar a conversa para outro ponto. Sócrates jogou. Vai começar tudo de novo. Não é a mesma coisa na geometria, não? A pessoa mais capaz em geometria também é a pessoa que também poderia dizer verdades e mentiras sobre os diagramas. A pessoa que sabe geometria não é o geômetra? Sim. Quem é o bom? O que mente sobre a geometria, que sabe muito? Ou que fala a verdade sobre a geometria? O que fala a verdade sobre a geometria. Ué, mas o inteligente não era o que... O mais inteligente, o sábio, não era o que sabia mentir e enganar os outros? Ele deu um nó no argumento aqui, entendeu, Davi? Entendi. Tem alguém que seja bom em geometria sem ser o geômetra? Não, nenhum outro. Bem, o sábio geômetra não é o que tem capacidade de fazer as duas coisas? Se o sábio geômetra quiser falar a verdade sobre a geometria, ele pode. Se quiser mentir também. Sim. E se o mentiroso, em vez de geometria, soubesse de diagramas e quisesse mentir, ele não seria o bom em diagramas? Ele é o capaz. Porque quem não sabe do assunto é incapaz de mentir. Quem não tem capacidade de mentir, não sabe mentir, não é mentiroso. Foi o que você acabou de dizer. Sim, concordo. Tá bom, vamos ver mais o terceiro casinho, tá, Ípias? Por exemplo, você sabe tudo de cálculo, tudo de geometria, não é? Sim. Astronomia, você deve saber tudo também. Claro. Aí só que eu te pergunto. E na astronomia? Não é parecido não? Não acontece parecido não? Claro, natural, Sócrates. Então, também na astronomia. Se na astronomia tiver um mentiroso, ele vai ter que ser pelo menos um bom astrônomo para poder mentir. Capaz de mentir. Porque
O ignorante não sabe mentir, não sabe do que te fala. Eu tô achando que parece isso mesmo. Então também na astronomia, dependendo da pessoa, ela pode ser verdadeira e mentirosa. Sim. Aí vamos ler o final do pensamento, tá, Davi? Sim. Olha, Hípias, vamos andando. Vamos fechar esse pedaço do livro. Vamos, pensa assim, pensa à vontade. Em cada especialidade, toda a área do conhecimento, muda ou é igual que a gente falou agora? Você que é um cara completo, por completo, você sabe tudo em todas as áreas. Você já está sabendo onde ele vai chegar, Davi? Não percebeu ainda? Tô imaginando. Você que sabe muitas coisas diferentes em todas as áreas. É o melhor em cálculo, é o melhor em geometria, é o melhor em astronomia. No maior número de artes, o mais sábio de todos os homens. Nossa, como você é multiforme. O mais sábio de todos os homens. Como um dia eu escutei falar como você era grandioso. Você chegava a ostentar, tirar onda com sua sabedoria na ágora, junta nas praças da pessoa. Você falava que um dia tinha chegado na Olímpia com sua obra, tudo no corpo. O anel que você fez era obra sua, porque você sabia entalhar anéis. Outro anel com selo, obra sua. A garrafa de óleo você fabrica. Você mesmo costurou os sapatos. Eu vi você falando isso. Costurou sua própria roupa, sua túnica. Nossa, que sabedoria plena. Você disse até que o cinto que você trazia e você fazia era igual aos cintos persas mais sofisticados. Hein, pai? Ele tá querendo chegar ao ponto de fazer o cara perceber que ele tava sendo irônico, não é isso? Você que tinha feito os cintos. Quantas coisas diferentes, multiformes você faz. E ainda traz poema épico, tragédia, ditirambo, discursos de todos os tipos. O que é ditirambo? Ditirambo é uma espécie de comédia. De comédia? É. Sátira é a mãe da comédia e da comédia. É a mãe da comédia e da sátira. Entendi. O ditirambo. Mais próximo de Arquíloco. Entendi. E nas artes que você falava, você não apenas conhecia, não era bom, mas era o melhor. Sabe tudo de música, ritmo, harmonia, e gramática. Sabe tudo. E além das outras coisas que eu nem sei que você sabe. Eu só estou falando do que eu lembro que você diz que sabe. E a sua arte da memória? Você mesmo se gaba que é brilhante. Eu devo ter esquecido de tantas coisas que você falou que sabe no seu discurso. Mas eu quero dizer quantas e tantas coisas você sabe. Agora me diga, o que você por acaso sabe que eu e você percebemos? Existem dois tipos de pessoa, o verdadeiro e o mentiroso. Vamos pensar aqui direitinho. Você pode escolher até a especialidade que você quiser para você tomar de exemplo. Você me diga, amigo, se existe alguém de malícia, ou como você pode chamar, e me responda, são a mesma pessoa ou não? O mentiroso e o verdadeiro a partir do momento que é o especialista.
Que é um especialista em quê? Em qualquer assunto. Em literatura, por exemplo. Depende da pessoa, né? Você consegue responder facilmente ou vai ter que... Ou não é simples responder? Não é simples de responder. Hippias falou assim, pois é, agora desse jeito assim eu não consigo te responder não, Sócrates. Nem conseguirá. Agora ele deu uma volta. Se eu falo a verdade, vamos lembrar do que você disse na nossa conversa aí. Eu não estou entendendo muito bem o que você está dizendo não, Sócrates. É que você de repente não esteja querendo usar sua memória diferenciada. Como assim sua memória diferenciada? Porque ele falou que, o Hippias falou que tinha uma memória diferenciada acima do normal. Sim. Você só deve usar quando você acha que precisa. Deixa eu te lembrar, você que tem memória infalível. Você lembra que a gente estava conversando? Aquiles é verdadeiro e Odisseu era mentiroso e multiforme? Sim. Você não está percebendo agora. Claro que a mesma pessoa é a mentirosa e é a verdadeira. Porque se Odisseu era mentiroso, ele agora é verdadeiro também. E se Aquiles era verdadeiro, agora fica mentiroso. Eles não são mais diferentes entre si. Eles são iguais. Ai, Sócrates, você com seu joguinho de palavra, ninguém acompanha o que você está querendo dizer, esses discursos desse tipo. Você tá botando coisa que numa conversa é discutível. Você se agarra no detalhe. Você nunca entende a conversa toda. Você pega um pedacinho para ficar tretando, polemizando, para ficar lacrando. Eu vou te mostrar agora, porque eu estou percebendo qual é a sua. Eu vou te mostrar que Homero fez Aquiles melhor que Odisseu. Sem mentiras. E fez Odisseu malicioso, ardiloso, mentiroso, inferior a Aquiles. Se você quiser, depois que escutar o que eu vou dizer, você contraponha seu discurso. Vamos ver qual dos dois fala melhor. Paramos aqui. Voltou ao começo, Davi. O texto deu uma volta toda para voltar para o argumento inicial. Daquele que ele deu o exemplo com o Homero, citando o discurso de Aquiles. Até agora foi absolutamente genial.